A guerra ensinou cedo aos pracinhas brasileiros que mapas raramente mostravam tudo. Estradas marcadas como seguras podiam esconder armadilhas. Casas aparentemente vazias podiam servir de ponto de observação. E o silêncio, muitas vezes, era o maior sinal de perigo. Foi em uma dessas áreas consideradas tranquilas que os brasileiros receberam o primeiro aviso, não por rádio, não por ordem superior, mas por um gesto simples de um civil italiano. Os relatos dos veteranos da FEB descrevem vilas pequenas, com poucas casas ainda de pé, cercadas por campos e estradas estreitas. Lugares que mudavam de controle com frequência e onde os moradores aprendiam a sobreviver observando, esperando e evitando chamar atenção. Em uma dessas vilas, uma patrulha brasileira fazia reconhecimento de rotina. Nada indicava risco imediato. O caminho já havia sido usado dias antes. O relatório não apontava movimentação recente. Ainda assim, algo parecia fora do lugar. Um dos pracinhas notou janelas fechadas demais. Em outros dias, sempre havia alguém observando discretamente. Naquela manhã, não havia ninguém. Nem crianças, nem idosos, nem animais. Tá estranho, comentou um soldado, segundo o relato. Poucos metros à frente, uma senhora italiana surgiu de uma lateral da estrada. Não se aproximou diretamente. Caminhou alguns passos, parou, olhou para os brasileiros e fez um gesto curto com a mão, balançando a cabeça em sinal negativo. Depois, apontou para a estrada à frente. Nenhuma palavra foi dita. O grupo parou imediatamente. O gesto não era confuso. Era claro para quem vivia naquele ambiente. Algo adiante não estava certo. O comandante da patrulha hesitou por alguns segundos. Oficialmente, não havia motivo para mudar a rota. Mas os pracinhas já tinham aprendido que civis não arriscavam gestos assim sem razão, especialmente não naquela região. Desvia, decidiu. A patrulha entrou por um caminho lateral, passando por trás de algumas casas. Minutos depois, ouviram tiros vindos exatamente da estrada principal que haviam evitado. Não foi confronto direto com eles. Foi uma emboscada montada para quem passasse por ali. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os brasileiros se entreolharam, conscientes do que tinha acabado de acontecer. Se tivessem seguido o plano original, teriam entrado direto no fogo cruzado. Aquela mulher salvou a gente, disse um soldado mais tarde. Esse não foi um episódio isolado. Os relatos do PDF mostram que, a partir daquele primeiro aviso, os pracinhas passaram a prestar ainda mais atenção aos moradores locais. Olhares prolongados, gestos rápidos, mudanças sutis no comportamento cotidiano. Os civis italianos conheciam cada curva da estrada, cada trilha secundária, cada ruína usada como abrigo. Sabiam quando algo mudava. E, quando confiavam, avisavam. Outro veterano relata que um agricultor, ao ver a patrulha se aproximar, largou o que fazia e caminhou até a cerca. Não disse nada. Apenas desenhou no chão, com um galho, uma linha interrompida e depois apontou para um caminho alternativo. O soldado que viu o gesto entendeu na hora. Estrada cortada, comentou. A patrulha mudou de direção. Mais tarde, descobriram que o trecho indicado estava sendo observado por tropas inimigas. Esses avisos nunca vinham acompanhados de pedidos. Nunca havia troca explícita. Eram gestos rápidos, quase sempre feitos de forma a não chamar a atenção de outros. Os civis sabiam que, se fossem vistos colaborando, poderiam sofrer represálias severas. Ainda assim, avisavam. Os veteranos relatam que essa confiança não surgiu do nada. Foi construída aos poucos, com atitudes anteriores, com o respeito demonstrado pelos brasileiros, com a comida dividida, com a postura menos agressiva. Eles só avisavam porque confiavam, escreveu um pracinha anos depois. A partir daí, os pracinhas começaram a incluir algo novo em sua rotina. Observar os civis
tanto quanto observavam o terreno. Um gesto fora do normal podia valer mais do que qualquer informação de rádio. Essa dinâmica mudou completamente a forma como patrulhas eram feitas naquela região. Não oficialmente, não nos relatórios, mas na prática. Os brasileiros passaram a entender que, naquela guerra, a sobrevivência não dependia apenas de armas ou ordens, mas também de relações humanas silenciosas. E aqueles primeiros avisos, quase invisíveis para quem não estivesse atento, foram apenas o começo. Porque, com o tempo, os civis italianos não apenas alertariam sobre perigo iminente, passariam a agir para proteger os pracinhas, mesmo quando isso colocava suas próprias vidas em risco. E essa história ainda estava longe de terminar. Depois do primeiro aviso ignorado pelos mapas e ouvido pelos homens, a patrulha brasileira passou a enxergar aquele território de outra forma. Nada parecia exatamente igual. O caminho que antes era apenas estrada, agora era leitura. Cada casa, cada janela, cada pessoa parada à beira do caminho passou a carregar informação. Os relatos dos veteranos da FEB mostram que os civis italianos não alertavam com palavras. Eles alertavam com comportamento. Um portão fechado, onde antes ficava aberto. Um campo vazio em horário, em que sempre havia alguém trabalhando. Um sino que não tocava naquele dia específico. Esses detalhes começaram a ser percebidos pelos pracinhas com mais atenção do que qualquer sinal no terreno. Um veterano relata que, em determinada manhã, a patrulha percebeu algo estranho ao se aproximar de uma pequena vila. Normalmente, havia pelo menos uma pessoa observando de longe. Naquele dia, ninguém. Nem mesmo animais. Antes que qualquer decisão fosse tomada, um homem surgiu atrás de um muro baixo. Não se aproximou. Apenas levantou 2 dedos rapidamente e apontou para a encosta próxima. Depois, desapareceu. O gesto foi suficiente. O comandante da patrulha decidiu interromper o avanço. Os soldados se espalharam, buscando cobertura. Minutos depois, ouviram tiros vindos da encosta indicada. Não eram direcionados a eles naquele momento, mas confirmavam que alguém estava posicionado ali. Ele avisou antes, escreveu o veterano. Se tivéssemos seguido em frente, teríamos sido vistos. Esses episódios começaram a se repetir com frequência. Os civis italianos tinham um senso aguçado de alteração no ambiente. Sabiam quando alguém estranho tinha passado, quando ruídos noturnos tinham sido diferentes, quando caminhos secundários estavam sendo usados e, quando percebiam perigo real, avisavam. Os pracinhas aprenderam que esses alertas vinham quase sempre de pessoas que tinham sido tratadas com respeito. Famílias que haviam recebido comida. Moradores que não tinham sido pressionados. Pessoas que sentiam que os brasileiros não eram ameaça direta. Eles avisavam porque confiavam, repetem os relatos. Em um dos episódios descritos no PDF, uma família italiana decidiu sair de casa antes do amanhecer, algo incomum. Ao serem vistos por uma patrulha brasileira, a mulher da família apenas fez um gesto rápido, apontando para o interior da vila e depois balançando a cabeça negativamente. A patrulha recuou. Horas depois, a vila foi atingida por fogo cruzado entre forças opostas. Os brasileiros já estavam fora da área. Os veteranos relatam que esses avisos raramente eram claros à primeira vista. Exigiam sensibilidade. Exigiam observar pessoas, não apenas terreno. A gente começou a confiar mais neles do que nos relatórios, escreveu um pracinha. Essa confiança mudou a rotina. Patrulhas passaram a reduzir velocidade ao se aproximar de áreas habitadas. Observavam o comportamento dos moradores antes de avançar. Se algo parecia fora do normal, recuavam sem hesitar. Oficialmente, isso não estava nos manuais, mas salvava vidas. Os civis também passaram a escolher com cuidado quando e como alertar. Nunca em grupo, nunca de forma chamativa, sempre gestos simples, rápidos, quase invisíveis para quem não estivesse atento.
Eles sabiam que estavam sendo observados o tempo todo. Um aviso mal dado poderia custar caro. Mesmo assim, continuavam. Um veterano relata que, certa noite, uma lanterna piscou 2 vezes de uma janela distante. Não era um sinal oficial, mas não era comum. A patrulha decidiu parar e aguardar. Pouco depois, ouviram movimentação à frente. Uma unidade inimiga cruzou a estrada minutos depois, sem perceber os brasileiros escondidos. Aquela luz salvou a gente, escreveu o soldado. Esses episódios começaram a criar uma espécie de linguagem silenciosa entre civis e pracinhas. Não havia código formal. Havia entendimento. Os brasileiros passaram a se mover de forma a não comprometer quem os ajudava. Evitavam permanecer muito tempo próximos às casas. Não faziam perguntas diretas. Não exigiam informações. Eles ajudavam porque queriam, relatou um veterano. Se a gente pressionasse, acabava tudo. Essa postura reforçava ainda mais a confiança. Os civis sentiam que os brasileiros entendiam o risco que eles corriam. Com o tempo, os avisos deixaram de ser apenas reativos. Passaram a ser preventivos. Civis alertavam antes mesmo de qualquer patrulha inimiga aparecer. Bastava perceber algo diferente. A guerra continuava imprevisível. Nem todos os avisos eram precisos. Nem sempre era possível evitar confronto. Mas muitos episódios descritos pelos veteranos deixam claro que aquelas atitudes silenciosas reduziram drasticamente as perdas. Os pracinhas passaram a carregar a consciência de que sua sobrevivência, muitas vezes, dependia de pessoas desarmadas que tinham decidido confiar neles. Essa percepção criava responsabilidade, criava cuidado, criava uma relação que ia além do combate. E isso prepararia o terreno para situações ainda mais extremas, quando os civis não apenas avisariam, mas esconderiam soldados, desviariam patrulhas e colocariam suas próprias vidas em risco direto. Essa seria a próxima etapa dessa história. Com o avanço da guerra naquela região, os avisos silenciosos deixaram de ser suficientes. As patrulhas inimigas passaram a circular com mais frequência, vasculhando casas, celeiros e estradas secundárias. O risco para os civis aumentou drasticamente. Ainda assim, os relatos dos veteranos da FEB mostram que, em alguns momentos, os moradores decidiram ir além do alerta. Decidiram esconder soldados brasileiros. Um veterano descreve uma situação em que uma patrulha da FEB foi surpreendida por movimentação inimiga durante a madrugada. Não houve tempo para recuar pela estrada principal. O terreno aberto tornava qualquer deslocamento visível. A única alternativa foi entrar rapidamente em uma área habitada. Ao se aproximarem de uma casa isolada, a porta se abriu antes mesmo que batessem. Um homem fez sinal para entrarem sem dizer uma palavra. Não houve conversa. Não houve explicação. Apenas urgência. Os pracinhas entraram e foram conduzidos para um porão improvisado, usado antes para guardar alimentos. O espaço era pequeno, escuro e abafado. O civil indicou que ficassem em silêncio absoluto. Depois, fechou a porta com cuidado. Minutos depois, vozes foram ouvidas do lado de fora. Os relatos descrevem o silêncio como insuportável. Qualquer ruído poderia denunciar a presença dos soldados. O cheiro de terra úmida, a respiração contida, o tempo passando lentamente. Os pracinhas sabiam que, se fossem descobertos, não seriam apenas eles a pagar o preço. O morador respondeu às perguntas de forma calma, fingindo ignorância. Disse que estava sozinho, que não tinha visto ninguém, que a guerra já tinha levado tudo. A patrulha inimiga permaneceu por vários minutos. Vasculhou o exterior da casa. Caminhou pelo quintal. Passou perto da entrada do porão. Em nenhum momento o civil demonstrou nervosismo visível. Quando finalmente se afastaram, o homem esperou ainda algum tempo antes de abrir a porta. Fez sinal para que os brasileiros saíssem apenas quando o silêncio voltou por completo.
Ele arriscou a própria vida, escreveu o veterano, sem nos conhecer direito. Esse não foi um caso isolado. Outro relato menciona uma família que escondeu 2 pracinhas em um celeiro, cobrindo-os com feno. A filha mais nova da família foi orientada a continuar brincando no local para justificar qualquer barulho. A naturalidade da cena foi o que evitou suspeitas. A criança salvou a gente sem saber, relatou o soldado. Essas atitudes exigiam coragem extrema. Os civis sabiam que esconder soldados era uma das infrações mais graves em áreas de conflito. Mesmo assim, decidiam ajudar. Os veteranos deixam claro que essa confiança não vinha de simpatia imediata. Era resultado de semanas de convivência, do respeito demonstrado, da comida dividida, do cuidado em não pressionar. Eles sabiam que a gente não ia usar eles como escudo, escreveu um pracinha. Em alguns casos, os civis não apenas escondiam, mas desviavam patrulhas deliberadamente. Um veterano relata que um agricultor começou a discutir em voz alta com soldados inimigos, fingindo irritação por terem pisoteado sua plantação. Enquanto a discussão chamava a atenção, os brasileiros conseguiam se afastar pela lateral da propriedade. Ele gritou para salvar a gente, escreveu. Essas manobras improvisadas não eram planejadas. Surgiam no momento, baseadas na leitura rápida da situação. Eram arriscadas, imprecisas e dependiam totalmente da coragem dos civis. Os pracinhas começaram a perceber que, naquele ponto da guerra, a relação tinha ultrapassado o nível da ajuda ocasional. Os civis não estavam apenas avisando, estavam se envolvendo ativamente, colocando tudo em risco. Isso gerava um peso enorme nos soldados brasileiros. A gente começou a se sentir responsável por eles também, relatou um veterano. Essa responsabilidade influenciava decisões difíceis. Em algumas ocasiões, os brasileiros optaram por se afastar de vilas, mesmo sabendo que isso dificultaria a missão. Preferiam perder vantagem tática a expor quem os havia ajudado. Os relatos mostram que houve momentos em que os pracinhas recusaram abrigo, mesmo sob risco, para não comprometer famílias inteiras. Essa escolha nem sempre foi fácil. Dizer não era mais difícil do que aceitar, escreveu um soldado. A guerra, nesse ponto, deixava de ser apenas confronto armado. Tornava-se uma sucessão de escolhas morais feitas sob pressão constante. Os civis italianos, por sua vez, continuavam ajudando enquanto podiam. Sabiam que os brasileiros não ficariam para sempre. Sabiam que aquela fase iria passar. Mas enquanto estivessem ali, fariam o possível. Essa fase da convivência marcou profundamente os pracinhas. Muitos relataram que, mesmo décadas depois, lembravam mais dos rostos daqueles civis do que de mapas ou posições inimigas. Porque esconder alguém em guerra não é apenas um ato de coragem. É um compromisso silencioso com a vida do outro. E essa coragem, exercida por pessoas comuns, salvou mais pracinhas do que qualquer plano escrito. Mas aquela relação intensa não poderia durar indefinidamente. A guerra avançava, as frentes mudavam, e logo chegaria o momento em que os brasileiros precisariam partir, deixando para trás pessoas que tinham arriscado tudo por eles. Esse momento marcaria o capítulo final dessa história. A ordem de deslocamento chegou sem cerimônia. Como quase tudo na guerra, veio em poucas palavras, transmitida rapidamente e sem espaço para explicações. As unidades brasileiras precisariam avançar para outra área. O trecho que haviam ocupado por semanas seria deixado para trás. Para os pracinhas, era mais uma mudança. Para os civis italianos, significava o fim de uma convivência construída em silêncio, gesto por gesto, sob risco constante. Os relatos dos veteranos da FEB mostram que a partida não foi anunciada formalmente. Não houve tempo para despedidas organizadas. Ainda assim, os moradores perceberam. Casas começaram a se movimentar mais cedo. Pessoas observavam à distância,
tentando entender o que estava acontecendo. Uma mulher italiana se aproximou de um grupo de pracinhas enquanto eles organizavam o equipamento. Não falou nada, apenas tocou no braço de um deles e apontou para o próprio peito, num gesto simples de agradecimento. Depois, se afastou. Os brasileiros responderam como sempre tinham feito, com um aceno curto, respeitoso, sem transformar o momento em cena. Em outra vila, um agricultor deixou uma pequena sacola perto da estrada por onde os soldados passariam. Dentro havia pão duro e alguns legumes. Nada que representasse abundância. Tudo que aquela família podia oferecer. Eles deram o que tinham, escreveu um veterano. Do mesmo jeito que a gente fez. Durante o deslocamento, os pracinhas comentaram em voz baixa sobre as pessoas que ficavam para trás. Sabiam que aquelas famílias continuariam vivendo em uma área instável. Sabiam que outros soldados passariam. Nem todos com a mesma postura. Isso causava preocupação. Alguns veteranos relatam que, por esse motivo, os brasileiros evitaram mencionar nomes ou locais específicos em relatórios posteriores. Não queriam, mesmo indiretamente, expor quem havia ajudado. O silêncio também era proteção, escreveu um soldado anos depois. Com o afastamento, a rotina voltou ao padrão da guerra. Novas áreas, novas patrulhas, novos riscos. Ainda assim, aquela experiência permanecia presente na forma como os pracinhas agiam. Muitos relatam que passaram a observar civis com mais atenção, a respeitar mais os sinais do cotidiano, a compreender que pessoas desarmadas, muitas vezes, tinham mais informação do que qualquer mapa. Do lado dos civis, a partida dos brasileiros deixou uma marca clara. A guerra continuou. Outras tropas passaram. Mas, segundo relatos coletados após o conflito, a comparação era inevitável. Alguns moradores voltaram a esconder comida. Outros passaram a evitar qualquer contato. O medo reapareceu com força total. Ainda assim, a memória dos brasileiros permanecia como exceção. Aqueles dividiam, diziam. Aqueles avisavam, respondiam. Aqueles escutavam, completavam. Essas lembranças foram transmitidas dentro das famílias. Pais contaram aos filhos. Avós contaram aos netos. Não como grandes feitos militares, mas como exemplos de comportamento. Os veteranos da FEB, por sua vez, carregaram essas histórias pelo resto da vida. Muitos afirmaram que esses episódios os marcaram mais profundamente do que alguns combates. Porque ali a gente não estava só lutando, escreveu um pracinha. Estava escolhendo quem queria ser. Anos depois, em reuniões de veteranos, essas histórias voltavam à tona. Sempre com o mesmo tom: respeito pelos civis que haviam ajudado e consciência do risco que eles correram. Nenhum deles falava em heroísmo próprio. Falavam da coragem de pessoas comuns, sem armas, que decidiram agir. A guerra acabou. As frentes se dissolveram. Os pracinhas voltaram para o Brasil. A Itália seguiu reconstruindo vilas, estradas e rotinas. Mas aquela rede silenciosa de avisos, abrigos improvisados e gestos rápidos continuou viva na memória de quem participou. Essa história não aparece em manuais de estratégia. Não altera mapas, não muda datas oficiais, mas explica algo essencial sobre a experiência brasileira na guerra. Os pracinhas sobreviveram não apenas por treinamento ou armamento, mas porque alguém, em algum momento, decidiu alertar antes do perigo, esconder quando era preciso e confiar quando não havia garantia alguma. E essa confiança, construída entre pessoas que não falavam a mesma língua, foi uma das armas mais eficazes que aqueles soldados tiveram. Porque, em meio ao barulho da guerra, foram os avisos silenciosos que salvaram vidas.